Pessoal, boa noite. Eu espero que todos estejam bem. Um tempinho que eu não apareço por aqui. Já desejando um ano abençoado a todos. Hoje a gente vai falar com o Gabriel sobre a jornada do iniciado, sobre as práticas. Bem-vindo, Rafael. Muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Boa noite, paz profunda. A live hoje vai ser bem interessante, você vai gostar. E a gente vai falar sobre o valor prático diário de um iniciado, ou os segredos das ordens. Por que tem esses segredos? O Gabriel já tem, vou convidar ele, ele já entrou aqui, ele já tem um canal no YouTube. E falar mais, se vocês quiserem conhecer o trabalho dele, que é extraordinário, vocês escrevem no canal, segue ele. E aí? Tudo já? Tudo bem? Tudo bem. Acho que dá até para mim subir meu celular um pouquinho aqui. Aí. Tá conseguindo ouvir bem aí? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Então tá ótimo. Muito bem-vindo. Obrigado. Gratidão, tá? Por ter aceitado o convite. Eu sei que vai ser de grande contribuição para todos que assistirem agora e depois para o projeto. E isso aí. Quer começar falando quem é o Gabriel? Sim, claro. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a live, não só no sentido esotérico, místico, que a gente está tratando aqui, está fazendo uma diferença muito no contexto atual que a gente está passando, né? Principalmente quando a gente fala de ensinamentos que podem, de fato, impactar muitas pessoas, né? A espiritualidade em si, seja ela iniciada, religião, conhecimento, enfim. Tá? Gabriel, travou aqui, tá tudo certo aí? Travou um pouquinho, estou te ouvindo. Tá, ok. Eu me chamo Gabriel Wendel, né? Tenho um canal no YouTube, hoje conta com quase 20 mil inscritos. Comecei esse projeto lá em 2016 e devagarzinho vou colocando conteúdos à medida do possível. Isso demanda tempo, demanda uma pesquisa, são assuntos sérios que a gente tenta tratar ali. E meu foco sempre foi justamente esse nome, né, Jornada do Iniciado, talvez auxiliar, dar uma pequena contribuição para pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, o misticismo, essa questão de ordens iniciáticas, que foi algo que eu passei. Então, para achar esse conteúdo foi muito difícil naquela época. Hoje, a gente tem vasta gama de conteúdos no YouTube, muitos canais contribuindo, cada um com a sua tradição. Isso é fantástico. Então, você tem escauísta, tem misticismo, esoterismo, pessoas que falam de tarô. Então, a gente tem uma gama gigantesca que não tinha. Era muito difícil você achar conteúdos nesse sentido. Então, a minha ideia na época de construir esse projeto foi esse. Dar esse primeiro passo, tirar algumas coisas que eram muito místico, muito esotérico, muito misterioso. Então, a gente sou um pesquisador. Então, ali eu não detenho conhecimento. Quem dera chegar a esse ápice, mas é pesquisar, contribuir. Inclusive, muitos inscritos deixam contribuições lá no canal, corrigindo, contribuindo, colocando arquivos, livros, sugestões. Então, o canal é um projeto coletivo, não é só meu, né? Eu só estou ali representando, mas com certeza é um projeto coletivo. Quando a gente está livre, a gente não está a fim de controlar e nem reter nada, né? Passar, né? É verdade. Né? Porque essa é a nossa missão, né? Repassar, doar, dar, né? Uhum. Isso que a Cabala fala. Exatamente. E por que você adentrou esse caminho? O que te trouxe para esse caminho? Bacana. Então, a minha história, como provavelmente boa parte das pessoas, a religião é meio que condicionada, né, naturalmente. Então, eu fui condicionado à religião, só que chegou um certo momento que a religião já não me saciava tanto. Então, eu já não sentia Deus entre as quatro paredes. Então, muitas coisas me incomodavam já desde jovem, com os dogmas,
questionamentos filosóficos, por que esse meu Deus me salve, tem um monte de gente, por que eles não são salvos, por que eu perco a salvação do nada, série de coisas, detalhes que com certeza todos passam, inclusive no esoterismo. A gente tem um texto muito bacana que se chama Noite Negra, não sei se você já teve a oportunidade de ler. Eu li em um fórum Rosa Cruz que justamente, se eu não me engano, é o Christian que vai falar sobre isso, sobre a Noite Negra. O que seria essa Noite Negra? É quando a gente... Oi? A Noite Escura da Alma? Não sei se é esse o nome, eu li muito tempo. Mas o texto em si ele vai abordar justamente isso, quando a gente confronta os nossos dogmas, nossa espiritualidade, será que eu estou no caminho certo? Então isso não é só religião, que eu quero deixar bem claro aqui. Esse foi a minha experiência, na religião aconteceu isso. Eu estava com sede de algo a mais, estava com sede de outras experiências. Então eu estava passando no ônibus e vi uma faixa falando sobre meditação aberta, né? E eu sempre tive curiosidade de saber como é que era a meditação, o que é isso, como é que funciona. E o lugar já instigava isso, né? Porque o templos da Rosa Cruz, lojas, né? São ornamentados com aqueles deuses egípcios, então é inevitável não chamar a atenção. Então eu sempre... Isso, é tudo colossal, bem luxuoso, então sempre me despertou uma certa curiosidade, mas enquanto eu era criança era um museu, algo que sempre está fechado, então... Mas quando eu vi, na época a loja estava fazendo um cinquentenário, né, 50 anos, eu vi ali o convite para fazer a meditação aberta. Então, ou seja, eu fui para a meditação aberta numa ordem iniciática e não fazia ideia do que era uma ordem iniciática. Fui ali realmente para experimentar essa nova forma de se religar com o todo. O que seria essa meditação? Como funciona? E quando eu fui me permitir a conhecer essa outra possibilidade, né, que é a meditação aberta, o primeiro choque foi a fraternidade. Então, fui muito bem recebido. A diversidade de pensamentos ali dentro me chocou, como pessoas tão diferentes, coisas tão diferentes, conseguem viver de forma harmoniosa. Então isso foi coisa que ao primeiro momento me chocou no bom sentido, né? Me espantou. Nossa, não imaginava que tinha um lugar, porque hoje em dia a gente vive tanto em bolhas, né? Eu sou disso, eu sou daquilo, seja religião ou não, independente disso. E eu encontrar um lugar naquele meu momento de vida, onde tinha pluralidade de ideia, que era justamente o que eu estava buscando, eu estava confrontando esses meus dogmas, então outras pessoas, o que elas vinham, o que elas sentiam. Então é uma experiência tão rica, só na questão da fraternidade, que aquilo me impactou. Quando chegou o horário de fazer meditação, a gente entra para uma salinha, tem todo aquele momento, eu fiquei em pânico, né? Porque eu não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu estava fazendo. Então meio que eu não escolhi o caminho, eu fui guiado, literalmente. E tive o prazer de um frater, né? Conduzir essa meditação aberta de uma forma fantástica, tirando todas as dúvidas, com aquela calma, de não novidade. Então não existe dogmas. Era uma coisa que para mim realmente foi uma experiência muito grande. E depois disso, é claro, fui participando, né, frequentemente aos sábados. Fiquei quase um ano para tomar a decisão de me filiar. Ou seja, não é uma coisa fácil, né? Não, eu nunca tive o objetivo de participar para dizer que eu participei. E isso é uma coisa também que algumas pessoas até passam, né? Visitam mais por curiosidade, querem participar para dizer que querem participar. Na verdade, fiquei um ano nessa busca de meditação para ter certeza do caminho que eu iria escolher, por um fato também óbvio. Como eu carreguei todo esse tempo de religiosidade, é óbvio que isso iria, em algum momento, dar confronto natural. Então, coisas que são apresentadas em ordens de iniciações, seja qual for, o caminho da espiritualidade, é uma coisa muito aberta, uma coisa muito ampla, uma coisa muito livre. E às vezes você fica assustado de tanta liberdade, de tanta coisa assim. Então, por esse motivo específico, eu demorei tanto a efetivamente
me filiar e, posteriormente, participar mesmo de trabalhos internos. Então você foi criado no cristianismo? Você não falou sobre Exato. foi criado no cristianismo. Eu acho que a maioria, né? Chega um tempo a gente fala assim, não dá. Isso que um outro tempo não é o que eu li na Bíblia, porque eu acredito que a gente procura, acredito não, vivencio, que a gente procura outro caminho quando a gente lê. Quando a gente lê e estuda a Bíblia de fato, porque a gente vai buscar outros caminhos, né? Esses caminhos vão se abrindo, a verdade é essa, porque não é bem assim. E o que é a jornada do iniciado? Então, a jornada do iniciado, como eu disse, é um projeto, né, na verdade. Hoje está materializado em um livro que eu escrevi. O livro não propõe nenhuma teoria nova, nada avançado. Graças a Deus a gente já está aí bem alicerçado por grandes sábios em todas as tradições. A proposta do projeto do livro do iniciado é simplesmente dar a primeira chave para a pessoa que literalmente é cru. Então eu vou abordar assunto como mistérios, por que o mistério instiga tanto o homem. Ele vai abordar isso na chave dos grandes mistérios, né? O mistério, ele conduz o homem, o mistério, ele dá uma certa sedução para o homem. Então, essa questão de... Oi? Desejo. Isso, desejo, por que esse mistério instiga tanto? Então, essa questão de mistério, depois a gente vai descobrir um pouco sobre o conhecimento em si, os arcanos, né? Por que são mantidos secretos? Por que são mantidos guardados? Na verdade, não é por separação, e sim por amor. Inclusive, no livro Caibalion, né, tem logo no iniciozinho, dependendo da sua versão, essa é a minha aqui, ele tem um poema se eu não me engano, de Eduardo Capri, fala sobre justamente isso, né? Manter a chama acesa, mantida de séculos em séculos, nessa escura caverna, nesse templo sagrado, cuidado por puros ministros do amor. Então ali já é um alerta muito importante, que as pessoas às vezes não entendem por que desses mistérios, por que desse segredo. Não é para separar as pessoas, é justamente por amor. Então durante toda a história a gente vai ver isso. Pitágoras, na sua escola, quando ele vai implementar, o discípulo tem que ficar tempos em tempos em silêncio, sem sequer ver Pitágoras, para depois poder, no mínimo, ver. E até lá com certeza ia ser excluído, porque ele era bem exigente. Então você tem essa característica no meio iniciático de um crivo, de um cuidado bem seleto com questão de conhecimento, e isso inclusive está expresso nitidamente na Bíblia, onde Deus fala para não jogar pérolas aos porcos, essa questão toda. Helena Blavatsky também vai abordar isso, do cuidado, e eu já digo que ela é um pouco mais incisiva na sua chave teosófica, que ela menciona que os segredos têm que ser mantidos pela própria ignorância e ganância do homem. Então, ganância. Então, o poder, ele não deixa de ser um conhecimento que gera esse poder, gera uma autoridade. Então, Helena Blavatsky, ela já vai ser mais pontual nesse sentido. A ganância do homem, cuidado com esse tipo de situação para não expor os arcanos publicamente nesse sentido. Então, o mistério, resumidamente, do projeto do iniciado, quando eu vou começar a abordar isso, é falar um pouco da história mesmo, de grandes homens pesquisando essa questão da sabedoria, onde está Deus, o Uno, toda a história do conhecimento, e culminando nos segredos fechadinhos nas ordens iniciáticas, que o discípulo sofre a prova com o discípulo, está pronto, o mestre sempre aparece. Tem algo muito curioso que acontece, que infelizmente a gente não pode explorar amplamente aqui, mas o caminho de iniciação é um caminho realmente fascinante nesse sentido. Se eu explorar os conhecimentos em vários níveis, de várias religiões, várias ordens, é bem bacana. É se desfazer da matéria, né? É você desfazer. É o que até Cristo fala, eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se cabe em tudo. Falando um pouquinho sobre mistério, Marcos 4:11 fala, né? A voz é dada o saber dos mistérios para quem está dentro da rodinha, porque ali convivia, né? Sim, sim. Não é para quem está no caminho, é para quem
para quem está dentro da escola, quem está querendo aprender e viver, Sim, né? sim, sim. E o cristianismo até tem muita ligação, né, com a iniciação. Para quem é fráter da Ordem Rosa Cruz, talvez eles se deparam com um livro que é amplamente divulgado e conhecido, que é A Vida Mística de Jesus. Eu tô com Então ele. ali... Então é um livro bem conhecido. Quem ainda não... Independente que... Ah, essa coleção aí... Essa coleção é apaixonante. Humildemente aqui, ó, os livros base, né, para o canal. Fantástico, fantástico. São conteúdos realmente muito bem explorados. Então, em relação ao próprio cristianismo, a tradição, né, tem essa questão do próprio Jesus. Então, é um material muito interessante para ser explorado ali. E fala justamente disso, aonde Jesus esteve naquele tempo de ausência na Bíblia, a similaridade do que ele passa com os iniciados que já passavam algum tempo atrás, enfim. Boa parte do conhecimento ali é iniciático e ele já deixa algumas dicas nesse sentido, né? Falar em parábolas, então exigir um pouco, já que você quer conhecimento, exige trabalho. Então, as pessoas também imaginam que a ordem iniciática ela vai abrir a sua cabeça e jogar os conhecimentos ali. E talvez algumas pessoas também tenham essa sensação no mundo profano, né? Vou para uma faculdade e o conhecimento entra. Isso não acontece. Exige trabalho, exige dedicação. E a cada um é dado merecimento. E aí é a questão da iniciação, né? Cada um tem uma experiência. Vários fratres e sorores podem estudar as mesmas monografias e ter experiência completamente diferente. Cada um está preparado para o que merece, né? Exato. A partir do tanto que a gente está a fim de renunciar, né? Porque tudo acontece a partir da renúncia, da aceitação, né? Aí que que eu falo, identidade. A identidade ideal vai florescendo, que é a rosa desabrochar, né? Isso. Ela desabrocha quando eu me permito, né? Mas sem troca, desinteressado, porque aí é onde que entra a ganância, que a Helena Blavatsky fala, né? Porque o homem sempre ele quer dar algo, né? Mas ele quer algo em troca. E não é assim que funciona. Você já tem que entender que você já tem tudo. O que que você quer? Para quê? Aonde você quer chegar? Que eu já não te coloquei, né? Exatamente. E tem um axioma, né? Vamos dizer assim, uma frase que é amplamente conhecida a todos os iniciados, que é o conheça a ti mesmo. O primeiro passo para, independente de qualquer iniciado, é você saber para onde quer ir, aonde você quer chegar, o que te motiva, quais são, o que precisa ser melhorado. Então, a gente vê esse tipo de questão do desabrochar da rosa, que é referência aos Rosa Cruzes. Essa simbologia ela está presente em várias tradições. Então, você tem nos irmãos maçons, que é lapidar a pedra. Então, não tem como você lapidar uma pedra sem trabalho. Então, você lapidar uma pedra bruta para uma pedra polida, você precisa ter o trabalho, sobretudo conhecimento geométrico para deixar daquela forma. Você tem isso nos alquimistas, que é a transmutação A pedra filosofal. Do chumbo em ouro e, finalmente, na última obra, grande obra, que é curioso até isso. Eu vi eu não sei se você conhece, a Nova Acrópolis. Ficou muito famosa com a Lúcia Helena Galvão, falando inclusive do Caibalion. Fantástico, até me tira o interesse de eu fazer vídeo sobre o Caibalion, porque aquele nível ali já chegou no nível fantástico. Ela fala para o público, e é isso que eu acho bacana. Então, ali é interessante que ela coloque em algumas palestras, que é o seguinte: o conhecimento é transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. O passo iniciático é o filosofal, é a pedra filosofal. O que seria isso? É quando você, por amor, transforma o ouro, transforma o chumbo em ouro. Então, quando você se torna iniciado, você se torna, em última instância, uma pedra filosofal, onde você, aonde chega, transforma o chumbo em ouro.
Então, isso é uma outra coisa também que é interessante a gente abordar. Os ensinamentos são secretos, a gente está em uma ordem secreta, que hoje a gente sabe que é discreta, não é secreta, mas termo popular, né? Uhum. Só que os ensinamentos não ficam guardados ali. Muito pelo contrário, eles têm que sair mesmo num papel que nós temos como missão de melhorar o mundo. Então, em vários trabalhos, a gente tem encerramento dos nossos trabalhos em viver e pensar conforme as leis e que a gente faça algo diferente, que a gente cumpra uma missão. Então, é exatamente transformar esse chumbo em ouro, impactar vidas pelo conhecimento. Então, isso é bacana também. Os ensinamentos, nesse sentido, não é só para a gente individual. Isso abarca todos que estão ao nosso redor e devem se abarcar todos ao nosso redor, claro. Os trabalhos que até a gente faz em prol coletivo, mas não dentro da ordem. A gente que é frater e sorores, a gente tem uns grupos que a gente faz e a gente é em prol da melhora social, né? Para se tornar a humanidade. Porque a gente anda à contramão do que acontece na sociedade. A gente sabe que todo tempo vai ter um novo vírus, vamos supor que agora a gente está passando. Sempre vai estar no momento de transição. E essas transições são necessárias para renovar, para mudar. E a gente tem que estar estabelecido com aquilo que a gente lê e praticar. Eu acho que você vai até falar, né, sobre o valor prático, né? Da gente continuar exercendo aquilo que a gente está aqui no sangue, está lá dentro, exercendo os cargos e ser fora também, né? Isso é questão da prática dos ensinamentos. É muito interessante. Eu fiz um vídeo relativamente há pouco tempo falando sobre a Trindade de Deus, né, que é o símbolo do 3, mas sobretudo a Trindade do homem. Então o homem, o que eu quis chamar a atenção naquele vídeo é justamente essa questão do homem tem o seu lado físico, tem o seu lado psicológico e tem o seu lado espiritual. E os ensinamentos, eles atuam nesses 3 níveis. E às vezes algumas pessoas se prendem só no lado espiritual. Tem uma religião somente no lado espiritual, não impacta na vida profissional. Como não pode impactar? Uma lei que atua na natureza, ela atua em outros lugares, atua no lado físico, atua no lado psicológico. A gente tem, por exemplo, Kybalion, que a gente estava comentando, que é a causa e efeito. Então, o karma retrata justamente essa lei. A terceira lei de Newton, quando uma força impacta outra força igual e oposta, vem. Então, quando é uma lei legítima do todo, essa lei ela vai impactar em várias áreas. E é aí que está o valor prático dos ensinamentos, independente da tradição. Você conseguir transformar esses ensinamentos na sua comunidade, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, tudo isso é de um grande valor que a pessoa não tem ideia que, se ainda não está usando isso, está perdendo. Por exemplo, eu na época, eu terminei já a faculdade, a meditação em si me ajudou em todos os níveis da minha vida, seja ela profissional, na faculdade, para o estudo. Então, meu estudo melhorou, eu digo 100%, porque eu coloquei em prática não só um ensinamento ali fechado no meu sangue, eu explorei isso em outros lugares e dá certo. Na área profissional também, a gente sabe que tem uma ferramenta fantástica, que é a visualização, visualização dos seus objetivos. Isso a gente tem na administração. Quando você faz um plano de negócio, antes de você abrir uma empresa, você está fazendo uma visualização. Você vai montar toda uma ideia, deixar ela sintetizada ali no papel para dar certo. E cientificamente, empresas que não fazem um plano de negócio, fecham. A grande chance de dar errado é fechar, porque não está no plano das ideias, você não coagulou aquilo do plano astral para o plano físico. Então, quando a gente fala, às vezes, dos mistérios, dos arcanos, da espiritualidade, às vezes fica muito no lado de religiosidade, superstições e tal, mas não, isso está amplamente prático na nossa vida, é visível isso. Inclusive, hoje é muito comum boas coisas que a gente está pegando na tradição, aprendendo na escola de iniciação,
Tem um monte de pessoas que atuam com autoestima, com coaches, que têm ferramentas exatamente iguais que a gente pratica. É claro que é um pouco de teor diferente, é óbvio, mas funciona. Esse é o X da questão. Funciona em outras áreas, funciona em outras coisas que a gente pode explorar. Esses conhecimentos, esses segredos, vamos dizer assim. É que as pessoas a mais trabalham com crença, né? Eles não importam muito com autoconhecimento. Eles usam o autoconhecimento, mas eles formam um sistema e as pessoas se tornam ferramenta através da crença delas, mas dificilmente elas transcendem aquele caminho e seguem, né? Sim, sim. Porque assim, eu vivencio, eu quase não falo acreditar, eu falo vivenciar, porque a gente vivenciar. Então, eu vivencio que quando você realmente se aprofunda, você consegue desembrulhar todo o pacote e enxergar por detrás, rasgar os véus e enxergar por trás de toda a simbologia de tudo que há ali. Sim, sim. Né? Mas dificilmente a gente quer estar procurando um meio para ser aceito e tem medo de desmistificar aquilo lá. E aí? O que eu vou ser? E não conseguir transcender e criar o próprio sistema, que a gente tem um sistema. Cada um de nós tem um sistema dentro de nós. Sim, não há dúvida. E às vezes também as pessoas têm muito receio, né, de querer saber um pouco mais sobre essa questão de ordens, de misticismo, esoterismo. Daí também um papel importante que você contribui com essa questão de mensagens de reflexões, lives, no meu caso com o projeto de canal, aproximar essas pessoas à espiritualidade em si, uma coisa mais universal, né? E aí as pessoas talvez se perguntem, o que levaria, para que eu participaria de grupos nesse sentido? E tem uma analogia, vamos dizer assim, muito interessante, porque essa questão de religiosidade está no homem desde a antiguidade. O homem tem o seu altarzinho ali, bonitinho, porque ele já enxergou na natureza que Deus está presente ali. Isso é um fato. E conforme o homem foi avançando no sentido de consciência, vem a filosofia, já racionalizando, inclusive enxerga que Deus não está só lá, Deus está aqui também. Então isso é um grande salto na questão de consciência do homem, o homem já participando um pouco dessa questão do todo, dessa consciência. E a iniciação ela vem para dar, eu acredito, é claro, um passo a mais, onde você já faz parte do todo. Inclusive, um desses livros que a gente estava mostrando aqui, o Raymond Bernard, que foi o grande mestre da jurisdição francesa, né? Se eu não me engano, é na Mansões Secretas da Rosa Cruz. Ele tem um trecho muito interessante que ele fala que um dia um sábio falou para ele que se ele, durante 5 minutos, falar o nome de Deus com todo o seu coração, chegará um momento que ele sim se tornará Deus. Ali é uma analogia da iniciação, quando você transcende de uma tal forma que você sente que faz parte de todo, de algo maior. Então a iniciação é isso, é uma experiência muito superior, seja ela psicológica ou espiritual, aí calha de cada vivência, mas é uma coisa muito superior de você se tornar o máximo, um com todo, o uno com uno, né? Sentir essa energia, estar com todo. É fantástico essa questão específica da iniciação. Então, são vários benefícios que as pessoas têm ao ingressar em ordens, não só a questão fraternal, a questão do conhecimento. Eu acredito também que você acaba sendo trago, né, como protagonista da sua vida. E isso talvez é um choque para muitas pessoas, porque é muito fácil você viver uma vida e culpar situações, culpar entidades, culpar todos. A ordem vem o seguinte, existem leis, e se você não cumprir, é causa e efeito. Acabou. É tão simples que às vezes assusta. Então, quando as ordens vêm nessa questão de puxar a pessoa para um protagonismo para a vida, conheça-te a ti mesmo, trabalhe, corre atrás, faça isso, esse é o caminho do iniciado, tem trabalho, tem que ser um buscador. Então, exige
essa responsabilidade da pessoa. Então, são dos benefícios nesse sentido da escola de iniciações, seja qual for. Tá? Que seja coerente, né? E séria, né? E que não te prenda, né? Porque eu acredito, eu pensei que dentro da morte a gente tem muita liberdade. E também a pessoa tem que ter interesse de... Quando ela adentra, cruza o portão de uma loja, ela já tem que ser grata, né? Porque não é simples assim você cruzar o portão de uma loja e você permanecer ali. Sim, sim. Eu cuido da biblioteca daqui desde o dia que eu cheguei. Eu estava lá e eu já estou na biblioteca. Ah, isso é importante. Já vai para terceiro mestria e eu lá. Então, assim, se realmente a gente tiver interesse de desbastar essa pedra, de conhecer quem somos nós fora dos rótulos, realmente a gente vai conhecer o que é viver de verdade, o que é o reino estar dentro, né? O que é desabrochar a rosa e qualquer ensinamento que cada religião traz também, porque toda religião tem um contexto ali por trás. A ordem tem um hermetismo, né? A base ali, as leis herméticas, para transcender a lei dentro de todos. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, você quer falar mais um pouquinho sobre os segredos, né? Você começou a falar um pouco porque tem... Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os segredos. Então, os segredos, quando a gente fala segredos, mencionei que a gente tem como os conhecimentos, né? Os arcanos. Helena Blavatsky também vai explorar isso, uma coisa bem interessante, na chave da teosofia, tá? Ela perguntas e respostas, e o cara pergunta para que esses conhecimentos estão fechados, e se seria possível essa pessoa, por conta própria, atingir esses graus de iniciação. E é uma pergunta, eu acredito, muito válida, né? Para que participar de uma organização? Os livros estão todos aí, estão tudo à disposição, inclusive existe ordem e graus estão expostos na internet, infelizmente, deixa eu registrar isso, mas o conteúdo em si material está amplamente divulgado e acessível para todo mundo. Só que Helena Blavatsky fala de um detalhe muito importante, que existem chaves. Eliphas Levi trata disso na chave dos grandes mistérios, mas ela deixa, como eu disse, eu acho que ela já tem resposta bem mais claras. Quais são essas chaves? Numerologia, o hermetismo é uma própria de uma chave, então, dependendo do conteúdo que você vai ler, se você não tiver a chave do hermetismo, as 7 leis, você não entende nada. A alquimia é uma chave. Então, existem várias chaves, né, que se a pessoa não tiver esse conhecimento básico, ela não consegue discernir mesmo o conhecimento que está ali. Então, a gente vê, por exemplo, uma alegoria nesse sentido, que é a mitologia grega, né? Quando a gente tem Cronos comendo seus filhos, porque os filhos querem pegar o seu trono, a gente olha essa história distante e vê, caraca, um Deus comendo seus filhos, coisa meio estranha. Mas se a gente traz isso para uma questão mais material, psicológica, o Cronos, o que o homem quer vencer, tenta vencer a todo custo? O tempo vive comendo o homem, o tempo vive corroendo o homem quer vencer o tempo. Então, Cronos, literalmente, está na língua da gente, cronologia, cronômetro. O Cronos é o tempo está engolindo seus filhos. Então, quer dizer, isso é uma analogia muito bacana, porque se a gente olha essa história simplesmente da forma alegórica, a gente pode até ficar assustado ou achar esquisito. Um Deus comendo seus filhos, que o filho quer pegar o seu trono. Mas quando a gente aplica algumas chaves do conhecimento, isso evolui para um outro grau completamente diferente. Então, quando a gente fala de segredos nesse sentido, a pessoa, a necessidade de ela estar em ciclos de iniciações, essas coisas, um dos pontos são esses, são as chaves iniciáticas que são entregues nos graus, que são entregues em cada tradição, em cada ramo,
para estar completando ali esse quebra-cabeça, que é gigantesco. O tempo, ele é uma ilusão, né? Claro. Mas eu, para entender bem. Outro livro que pode esclarecer bem é Dogma e Ritual de Automagia, né? Do Eliphas Levi. Nossa, demais. Eliphas Levi ali já é bem prático. Eu comecei por aquele ali. Quando eu li, quando eu abri, eu pensei, cara, mas esse cara tá falando a minha língua. E eu amei. Você tem aí, ó, ainda com o bafomé na cara. É impossível não se impactar. Amo. E é assim, e ele tem tudo, né? Ele é um livro extenso, mas muito complexo. Ele tem de... Sim. Pode falar. Alguns inscritos pedem sugestão de livros, né, naturalmente. Uhum. E alguns deles, nesse caminho, né, que está iniciando, já pergunta logo de Eliphas Levi. Eu quero ver o que é Bafomé, o que significa isso. E não tem ideia de quão complexo que é, que Eliphas Levi chega a ser, às vezes, assustador no sentido de quanto conhecimento aquele cara ali tem. Eu estudei já todo, por 2 vezes ou 3, né, revisando A Chave dos Grandes Mistérios, que eu estou fazendo a série no YouTube, nem terminei ainda, então ainda estou fazendo. E alguns inscritos pedem para fazer logo a série do Dogma e Ritual. Mas está no nível, para você resumir aquele conteúdo ali em um vídeo, porque não adianta você fazer um vídeo de 40, 60 minutos, então você, pelo menos, a ideia ali da série é instigar um pouco a pessoa a ir buscar a obra, ir buscar o conhecimento, ou às vezes tratar de citações que eu abordo ali falando sobre o livro. Dogma e Ritual da Automagia está em outro livro. Eliphas Levi, apesar de ser bem organizado, né, ele vai colocar os dogmas bonitinho, ele vai explicar todos os arcanos do 0 ao 21, ou do 1 ao 22, tudinho bonitinho, mas é punk. Eu fiquei apaixonada, porque assim, eu quando eu adentrei, eu sempre, para mim, o que é real, o ideal é o espiritual, né? O material é uma consequência, né? Então, eu amo Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Humberto Holden também. Eu não sei se você já leu, mas... Conhecido. Não. Ele também escreve sobre tudo. E na ordem tem um montão de livro dele. Bacana. Depois eu vou te mandar o Instagram, que tem um pouco de coisas dele. Você falou dos segredos. A questão de ordens, né? O segredo dentro das ordens. Por que o segredo dentro das ordens? Então, a gente volta um pouquinho, né, para falar da questão mais da proteção e do amor. Né? Então, as ordens, elas protegem esses conhecimentos, seja por ganância, por curiosidade. Então, a gente não pode botar ao público, porque muitas pessoas vão por curiosidade, infelizmente, outras porque não vão se dedicar um tempo a estudar, se debruçar aquilo ali. Então, isso a gente às vezes vê em religião, que não tem nenhuma obrigatoriedade de grau, então você às vezes... camarada não se dedica o mínimo para uma religião. Então, quando você participa de uma religião ou de uma ordem, e uma coisa importante que você colocou, que está na biblioteca, trabalhando, é uma coisa que eu procuro sempre conversar, às vezes, com os buscadores, pessoas que querem entrar para uma ordem, que às vezes é a sensação que eles têm que a ordem vai servir eles, está ali para servi-lo. E é muito pelo contrário. A ordem precisa de braços, a ordem precisa de pessoas que mantêm aquilo ali em pé, aquilo ali rodando. É claro que na medida do possível, a vida profana ela vai exigir na gente cada vez mais no sentido profissional, mas precisa da pessoa se dedicar àquela ordem, levar aquilo a sério, procurar o que pode saber. Então, entrou em uma organização, seja religião ou ordem, o que eu posso ajudar? Recepção, limpeza, o que eu posso fazer? A gente, inclusive, tem os Rosa Cruzes, uma cerimônia que é in memoriam. A gente vai, todo o simbolismo, colocando a pedra ali. Aquilo é um simbolismo muito forte, porque se não existisse os Rosa Cruzes anterior para
criar todo esse alicerce, a gente não estaria fazendo memória de nada. A memória só existe porque alguém fez algo, alguém construiu algo. E naquela época da Idade Média era quase que um suicídio estudar essas coisas. Não é à toa que os conhecimentos estão velados pela numerologia, pela cabala, pela alquimia. Era completamente natural na Idade Média você querer transformar qualquer coisa em ouro. Mas você buscar sabedoria e questionar os dogmas, não. Aquilo dava fogueira. E a gente tem exemplos disso a rodo na história, infelizmente. Pessoas morrendo, sendo presas em casa, Galileu Galilei, Copérnico, morreu queimado. Tem as bruxas, que são as mulheres que cuidavam mais da questão da natureza, dessa ligação. Então você, como alquimista, querendo transformar alguma coisa em ouro, a ambição era completamente natural. Quem não quer ouro? Agora, buscar os conhecimentos, questionar, aí não tinha espaço para isso, não. Aí é faca. Mas é tão gostoso. Tem que aprender. A Bíblia diz, né? Até aquele que quer ser maior, que seja menor. Que o filho do homem para servir, não para ser servido. Né? Uhum. E se a gente quer chegar em qualquer lugar, a gente tem que aprender a servir. Servir desinteressado. O negócio desinteressado. Não é chegar lá, nossa senhora, eu não vou limpar isso. É um lugar voltado, você quer ser. Eu tenho essa questão e eu sempre falo, você quer crescer, você quer ter nome e tudo mais, vai se profissionalizar. Ordem, religião, isso aí é para você servir. É um lugar que você está lá por gratidão, né? Uhum. Não tem obrigação de nada, mas você está lá por gratidão. Eu sempre gostei de servir, então, assim, a gente tem que ir para servir. Isso que a gente está fazendo não é uma entrega, porque a gente tem que doar de alguma maneira, né? A gente tem os nossos meios de comunicação de graça, né? A gente também é ferramenta desse meio, então a gente vai usar essa ferramenta. Sim. Né? E se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Mas o seu livro do Semente do Conhecimento, que eu acho que é um livro bem interessante. O livro, como eu te falei, é a materialização de um projeto, né? Para quem não conhece, ele tem a versão digital e impresso pelo Clube dos Autores, tá? Não divulgo muito ele pelo canal, deixo só o link mesmo, porque o objetivo do canal ainda continua sendo compartilhar conhecimento. Então, aquele que quer saber mais um pouquinho, que quer dar esse primeiro passo, tem vários livros aí que a gente pode indicar para quem está começando. Caibalho é um bom livro para isso, apesar de que pegar o dogma e distorcer ele todinho, mas é bem claro, vai falar um pouco sobre a tradição lá do Egito, Hermes. Então, eu acho que é um livro bem bacana para quem está iniciando. Eliphas Levi pode deixar um pouquinho para depois. Mas, assim, o livro em si ele vai tratar sobre esses assuntos. Então, eu falo sobre meditação, que é um assunto que hoje está bem mais popular, mas a gente tem diferentes tipos de meditação, só de concentrar-se, a questão de espiritualidade, uma meditação só para agradecer, poucas pessoas fazem, uma meditação antes de trabalhar ou depois de se trabalhar. Então, eu abordo um pouco sobre essa questão de meditações, falo sobre o simbolismo, falo sobre ferramentas. Então, algumas pessoas me perguntavam, se acender vela em casa, acontece alguma coisa? Não acontece. A única coisa que a vela faz é iluminar. Sem a sua vontade, que é um tempero da magia, a vela continua sendo uma ferramenta como outra qualquer. É a vontade, é o querer que faz a magia acontecer, né? Então, são essas coisas que são pequenos detalhes para algumas pessoas, mas que para outras são um universo completamente diferente, como foi para mim. Então, aqui, literalmente, eu me debrucei a escrever minhas experiências, minhas indagações iniciais. Em primeira mão, eu estou também escrevendo já a segunda parte, que é a Semente do Conhecimento. Essa é a Semente do Conhecimento, a jornada do iniciado, e o próximo livro é a Semente do Conhecimento, a iniciação.
Então, onde eu vou tratar um pouquinho mais, um grau a mais, falando sobre essa questão de iniciações, o arcano da morte, que é algo que assusta muitas pessoas nas ordens de iniciações. Então, você vai olhar na alquimia, tem morte, vai olhar na maçonaria, tem morte, vai olhar em todo... Que negócio é esse de tanto ter morte? Aí já junta com o bode do Eliphas Levi. Então, quer dizer, essa questão de morte que está tão presente nas ordens iniciáticas, né, que é para a gente a transição, não existe morte. Então, quando o iniciado vai se deparar com o arcano da morte, que não existe a morte, é um ciclo, é um momento passageiro, a morte está ali para um estado de consciência, para a iniciação, você morreu algo e se tornou outro. Então, isso é fantástico, a gente desmistificar um pouco desse simbolismo todo que está velado, inclusive do arcano da morte. Então, o livro vai tratar basicamente sobre esses assuntos preliminares, né? Tem algumas gravuras que eu desenho também, gosto muito de desenhar, então para elucidar bastante. E falar sobre o Conheça a Si Mesmo, as chaves dos mistérios que a gente mencionou da Helena Blavatsky, né? Como é que está velado e por quais simbolismos, essas coisas assim. Então é bem básico nesse sentido para introduzir a pessoa na espiritualidade em geral, né? Uhum. A importância da respiração, né? Poxa, nem falo. Algo que talvez é tão simples, respirar, concentrar, meditar, e que é de fundamental importância em qualquer estudo. Eu sempre pergunto às pessoas, teve uma época que eu estava falando muito sobre isso, eu falava assim, você já respirou hoje? A sua respiração, quanto a sua respiração te pertence? As pessoas nem sabem que jeito que respira. Ah, mas eu não consigo respirar pelo nariz, eu tenho que respirar. Eu falei assim, não, para um pouquinho, presta atenção. Aí começa as doenças psicossomáticas, aquele tanto de doença, a pessoa não sabe por quê. Mas ela esqueceu que ela tem um templo, que ele é o carro, vamos lá da carruagem de Papos, né? Quando Papos fala. Então, essa questão de... Se a gente for falar de transição, falar de Lúcifer e Jesus, aí pronto, né? Aí falar. Então, que bacana, eu acho assim, a gente vai escrevendo e vai desenhando à medida que a gente vai vivenciando. Esse é o valor prático, né? Fala um pouco, você falou sobre o valor prático, quer falar mais um pouco? Os valores práticos pode ser abordado em diferentes questões, né? Porque cada pessoa tem uma realidade. Eu consegui aplicar esses valores muito... que foi de benefício bem interessante na minha vida profana. Então, você pode pegar diversos conhecimentos que a ordem vai te dar. Esse que a gente mencionou agora de respirar é de fundamental importância. Então, é um exemplo que eu tenho como minha vivência, que eu tinha vergonha de falar em público. E eu fui fazer administração, que eu passo a faculdade inteira apresentando projeto, criando coisas. Você vai trabalhar com negociações, você vai trabalhar com embates, você vai apresentar o TCC. Então eu tinha que confrontar isso, não tinha como eu passar como um universitário mediano. Então eu me esforcei a quebrar isso. Então a meditação foi fantástica para mim. Controlar a ansiedade, controlar tudo. Então você pega que não é só para você estudar suas monografias, fazer seus ritos em loja. Claro que é evidente que tem um papel fundamental, mas se você pegar essas simples coisas e aplicar na sua vida, antes de você fazer uma apresentação, uma negociação, respirar, visualizar o sucesso. Já tem uma questão mais mística de cada um, então você pode envolver os elementos, vai fazer uma negociação muito, muito forte, visualiza o elemento fogo para você ter essa voracidade do leão, essa ideia, essa condição psicológica já se estabelecendo em você. Algo muito pesado você pode visualizar com águas, sentindo essa questão da água. Essa é a questão de elementos, Eliphas Levi, ele deixa bem elucidado nos seus livros a importância dos elementos para a questão psicológica, espiritual e tudo. Então, é bem fantástico. Quem ainda não teve o prazer ainda de pesquisar essa questão de elementos, que às vezes fica muito na esfera de mágica, de misticismo,
tem uma razão prática para esses elementos estarem nas ordens iniciáticas, por simbolismo, e, como eu disse, você pode praticar isso na sua vida. Vai fazer uma meditação, respirando ar, você vai se acalmar, dar uma ideia. Inclusive, no mundo profano está assim, você está muito acelerado, vou respirar para quê? Para ter uma ideia, para esparecer a cabeça. Então, você chega numa praia, você ouve o barulho da água, você ouve o barulho da chuva, o cheiro, isso quase que te acalma instantaneamente. Quando a pessoa está nervosa, a primeira coisa que a gente faz é pega um copo d'água, faz. Então, quer dizer, os elementos ele cumprem um papel fundamental, psicológico, espiritual. Você vê a água em todos os ritos de várias religiões. Então, é interessante. É esse o ponto prático que a gente tem e diversos outros que a gente tem. A Soro Rosa Cruz sabe que a gente tem no 6º grau, não sei se a Soro já atingiu o grau correspondente, mas é a medicina Rosa Cruz, não diria medicina, mas quando vai falar sobre a saúde, a forma como os Rosa Cruz faz seus tratamentos. Então, mais prático do que isso, eu acredito que é impossível. O 6º grau vai elucidar bastante isso. A gente pode falar muita coisa, né? Mas vamos lá. E a gente está 5, né? Somando 5, né? Estamos aí com 5 elementos, né? Que o espírito, né? Isso. O 5º elemento, né? Exatamente. Alguém perguntou aí como que compra seu livro. Então, o livro vocês podem achar o físico no Clube dos Autores, né? E o digital na Hotmart. Vocês podem encontrar ambos os formatos que mais agradem vocês, tá? Quero deixar um abraço aqui para o Paulo e Carlos, que eu já vi que eles estavam presentes, que eram inscritos e hoje são irmãos fraternos. E o frater também da loja Duque de Caxias, que eu vi ele comentando. Um abraço para a loja Duque de Caxias. Todas as lojas, um abraço. A recepção do canal nas lojas é muito bacana. Eu fico muito grata. Você quer falar mais alguma coisa? O espaço é todo seu. Aqui só agradecer. Não sei se tem mais algum assunto, mas se tiver, com certeza, tendo outro convite, a gente marca outras conversas. O que não falta é assunto nessa questão. Se a gente deixar aqui, a gente vai surgindo assuntos e mais assuntos. Mas eu acredito que a live cumpriu um propósito bacana, que é falar sobre projetos, aproximar um pouco as pessoas dessa questão de ordens, chamar um pouco para o compromisso, quem já é de ordem, buscar aí alguma coisa para fazer, levantar essa bandeira que a gente precisa dessa questão. Eu sempre falo, as pessoas que estão no meu grupo, né, que vai seguindo um projeto, eu falo assim, vocês gostam de postar muito no Instagram, pessoal? Faço o Instagram para vocês criarem uma página, né, só para vocês postarem as suas meditações, as suas coisas, suas reflexões, porque é assim você está alcançando pessoas, porque às vezes elas se ajudam muito a mensagem com o mensageiro. Como eu falo sobre identidade, eu vivo mudando minha página no Instagram. Mudo completamente. Eu vejo que a pessoa eu falo, não é para me seguir, é sobre você. Então, cria sua própria identidade. Então, quem estiver seguindo, por algum motivo, está lá seguindo as mensagens que eu falo por mim, e ele assimilou, criou uma afinidade com aquela imagem, ele logo vai sair fora se ele não concordar. Então, por que aquilo lá incomoda? Porque a gente sempre está questionando. Então, a gente está trabalhando. Sim. Tem que procurar. E o que falta é trabalho, né? Quanto mais você vai se descobrindo, mais você vai colocando para fora. E assim vai servir. Né? O livro que você quer ler, né? Pensa num livro bacana. E se a gente for ficar falando, a gente vai falar o tempo inteiro aqui. Porque esse mundo não cessa, né? É verdade. Acaba. E na medida que o conhecimento ele vai chegando, quanto mais a gente for agindo desinteressado, né? E ele vai chegando e resplandecendo e vai alcançando pessoas. Muito obrigado. E a gente
É a primeira de várias que tem muitos assuntos para falar, mas já deu para dar uma abertura, né? Para aquilo que é o propósito que a gente vai começar. Eu que agradeço, forte abraço para você, paz profunda para todos os fráveis e sorores que estão aqui com a gente. E gratidão, só tem dizer gratidão. Como eu aqui. Gratidão a todos vocês, um ano abençoado a todos. E vamos trabalhar. Trabalhar não, servir, né? Desinteressadamente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tá salva. Vou sair para salvar aqui. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, tchau. Gabriel.